Olá, queridos estudantes Univesp! Na aula de hoje, vamos falar sobre o levantamento bibliográfico em fontes confiáveis, para que façamos a fundamentação teórica da solução para os problemas observados na educação básica. Sempre começamos lembrando do design centrado no ser humano, ou seja, a equipe foi até o contexto, compreendeu o contexto e agora está na fase de criar a solução. Mas essa solução precisa ser fundamentada em teóricos da área educacional. E onde buscar essa fundamentação? É isso que vamos discutir na aula de hoje. Para fazer o levantamento bibliográfico, acho bastante interessante que a equipe elabore um quadro como este. Neste quadro, nós temos as seguintes colunas: conceito, referência bibliográfica, como o autor define o conceito, como este conceito ajuda a entender o problema e propor soluções. Bem, qual conceito a equipe vai escrever nessa tabela? O exercício de lógica é o seguinte: a equipe foi ao contexto, observou o problema. Vou dar um exemplo. O problema daquele contexto é que os estudantes não gostam de ler. Então, eu preciso compreender mais profundamente o que é a leitura. Quais são as relações entre leitura e escrita? Quais são os documentos oficiais que falam a respeito da leitura? Tudo isso a equipe pode ir colocando como necessidades de conceitos a serem aprofundados a fim de compreender melhor aquele problema. Então, a equipe poderia colocar aqui na linha 1, conceito, leitura, referências bibliográficas, onde a equipe pesquisou este conceito de leitura, segundo as normas da ABNT. Por que é interessante colocar aqui a referência já segundo as normas da ABNT? Porque a equipe terá posteriormente que entregar os relatórios parciais, finais do projeto integrador. E tais relatórios contêm referências no formato ABNT. Então, nós já estamos adiantando esta parte do relatório. Como o autor define o conceito? Então, por exemplo, eu fui a um autor X e peguei o conceito de leitura. E aqui eu vou colocar: o autor X define leitura como, abre aspas e coloca, um quadro referencial teórico que vai embasar a solução. E como este conceito ajuda a entender o problema e propor soluções. E agora vamos conhecer alguns sites em que o estudante pode pesquisar tais conceitos. Onde pesquisar? Bem, uma primeira dica vai para o site da Biblioteca Digital de Tese e Dissertações. Vamos conhecer. Bem, acessando a Biblioteca Digital de Tese e Dissertações, a equipe poderá buscar pelo descritor, pela palavra-chave do conceito. Este é o site da Biblioteca Digital de Tese e Dissertações. Então, aqui, a equipe poderá digitar o conceito que deseja aprofundar os referenciais teóricos, como leitura. E aqui eu posso buscar que tenha leitura no título da tese ou dissertação, ou por assunto. Ou ainda posso fazer uma busca avançada com vários descritores, como, por exemplo, leitura,
como por exemplo, educação básica. Assim, vou restringindo as minhas buscas e deixando mais afunilado a partir daquilo que desejo. Ao buscar leitura, educação básica, a biblioteca nos traz alguns resultados. Por exemplo, se a equipe deseja conhecer esta tese de dissertação sobre contos de fadas e práticas de leitura na educação básica, basta clicar obter o texto integral e aí imediatamente já vai abrir o site com um PDF em que se pode então conhecer esta tese e dissertação. Basta clicar em abrir, baixar e ele já vai então ter aqui o acesso à tese e dissertação. É interessante porque a equipe poderá conhecer as referências teóricas que esta autora dessa tese e dissertação traz e buscar, então, aprofundar nessas referências e até mesmo nessa tese e dissertação. Vamos agora conhecer uma outra possibilidade de embasarmos teoricamente a nossa solução. Vamos agora para o Cielo. Site do Cielo e podemos encontrar artigos de revistas qualificadas. Para a busca, basta entrarmos com o descritor ou a palavra-chave, que no nosso exemplo é leitura, e fazer a busca. Aqui eu vou buscar pelo título, artigos que tenham no título a palavra leitura. Clicando em buscar, ele imediatamente já vai encontrar vários resultados e a equipe pode acessar os sites e os artigos entrando e abrindo, então, o PDF já da própria revista, como, por exemplo, leitura de palavras e pseudopalavras em adultos jovens. Aqui, a equipe pode observar quais são as referências utilizadas nestes artigos para aumentar também as suas buscas. Por exemplo, buscando nas referências mais material que fala a respeito de leitura. Como, por exemplo, encontrei um livro a respeito de leitura, escrita e dislexia. Então, podemos, posteriormente, buscar esse livro para maior aprofundamento, se esse for o foco da equipe. Ou, ainda, processos perceptuais e cognitivos na leitura de palavras. E aqui, por esse DOI, que é um número identificador de um dado artigo, a equipe pode acessar um outro artigo que também pode ser utilizado a fim de embasar e inspirar o seu plano de aula. Bem, agora precisamos frisar que, além desses sites de leitura, temos ainda os e-books, temos livros impressos e também podemos buscar esse referencial teórico em anais de eventos. E aqui eu trouxe vários eventos. Nós vamos entrar em um dos sites desses eventos para que vocês observem como eu faço essa busca dos anais de eventos. Este é um site de um dos eventos mais importantes na área da educação, o Congresso Nacional de Educação. E neste site nós temos um link para os anais. Clicando neste link, nós podemos ver os trabalhos que foram apresentados e publicados
neste evento. Eu vou buscar, por exemplo, como título do trabalho, a palavra leitura, para observar o que já foi publicado e apresentado neste evento. Então, me deparo aqui com um texto, por exemplo, sobre educação literária e livro didático. Uma parceria possível foi apresentado no ano de 2008 neste evento. Posso abrir o PDF e conhecer, então, o texto, lembrando também que, além do texto, é importante que a equipe observe as referências que foram utilizadas neste texto, para que aumente ainda mais o campo de busca daquele dado conceito. Como, por exemplo, eu me deparo com um livro intitulado Ensinar a Ler, Ensinar a Compreender. Então, eu posso buscar este e-book ou este livro impresso, aumentando o meu referencial teórico. Por estes sites, observamos a vasta possibilidade de buscar material a fim de embasar a solução. É interessante que a equipe procure todos esses materiais, tese, dissertações, artigos, livros impressos ou e-book e também nos anais de eventos. Como projeto integrador para a licenciatura 1, terá a construção de um plano de aula, trouxemos aqui uma dica de um recurso educacional aberto produzido pela Univesp, que pode auxiliar a equipe nessa construção do plano de aula. A equipe foi ao contexto, compreendeu o problema, fez um brainstorm, ou seja, uma tempestade de ideias, de possíveis soluções, buscou aprofundar-se no referencial teórico para conhecer conceitos e está construindo um plano de aula que vai ao encontro da solução das dificuldades observadas. Neste recurso educacional aberto, vamos conhecer agora, este é o recurso educacional aberto da Univesp, intitulado Plano de Aula. Neste recurso, nós vamos ter os principais elementos que precisam conter um plano de aula. Então, ao preencher, aqui nós delimitamos o contexto em que será aplicado, a disciplina que esse plano de aula envolve, lembrando que pode envolver, inclusive de maneira interdisciplinar, várias disciplinas, a série, o ano em que foi pensado, o tempo de aplicação, ou seja, o número de aulas desses planos, o bloco temático, os conteúdos, os objetivos, os procedimentos metodológicos, como a equipe pensou a avaliação, os recursos didáticos, as referências que utilizou para embasar este plano e algum anexo que a equipe desejar inserir. Então, fica a dica da equipe explorar esse recurso educacional aberto para montar o seu plano de aula. Muito obrigada.